o advento da inteligência artificial realmente seja o quê? Uma grande oportunidade para o ser humano ser de novo um ser grande humano. Todo profissional, ele vai precisar conviver, aprender, lidar. Isso daí, qualquer pessoa vai poder utilizar. Ela não é mais um bicho de 7 cabeças que apenas os PhDs em física quântica conseguem interpretar. Todo mundo pode aprender, mas tem que aprender. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Unimes, o podcast da Universidade Metropolitana de Santos. Eu sou Ricardo Oliana, cirurgião dentista, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Unimes na área de odontologia. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante: tecnologia e transformação, inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, na educação e no mercado. E para abordar esse tema, nós temos dois convidados muito especiais: o professor Dr. Oscar Asakura e o professor Dr. Clécio Lima. São dois feras na área de inteligência artificial. O professor Oscar é especialista em inteligência artificial e machine learning. Também é coordenador do curso de inteligência artificial na Unimes Pacaembu, em São Paulo, e empreendedor no setor de tecnologia. O professor Clécio, ele é especialista em tecnologia e inteligência artificial aplicada ao setor empresarial e ele é empreendedor em projetos inovadores. É uma honra tê-los conosco, professor Clécio, professor Oscar. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade que visa compartilhar conhecimento e inovações como vocês. Inteligência artificial, machine learning e internet das coisas. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Ricardo. Um prazer estar aqui. Que honra tê-los conosco. E hoje nós vamos então falar sobre a evolução da inteligência artificial, um tema tão importante, um assunto extremamente relevante. A machine learning e internet das coisas na educação e no mercado corporativo, além de discutir um curso inovador que tem sido especialmente preparado para você na Unimes Pacaembu, com todo o suporte da grande Universidade Metropolitana de Santos. Bom, então já vamos começar conhecendo os nossos entrevistados, né? Que honra estar com vocês. Contem para mim e para todos nós um pouco da trajetória profissional de vocês. Como começaram na área de tecnologia, por exemplo, Oscar? Novamente agradeço muito a Unimes pela oportunidade de estar aqui com vocês e principalmente você, né, Ricardo, de ter nos convidado para poder participar dessa iniciativa em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial, de fato, é alguma coisa que eu não acreditava que fosse acontecer, né, na minha vida, mas a partir de 1º de janeiro de 2024 isso acabou virando quase que um assunto de boteco, né? E eu achei que era muito importante justamente porque eu tenho uma carreira, ou mais do que carreira, eu estou começando a carreira no sentido lato de profissional, mas como conhecimento já é uma coisa antiga. Então eu vou contar um pouquinho da minha vida. Eu sou brasileiro, mas eu tive uma sorte de ter ido para o Japão muito cedo, com 5 anos de idade, e eu morei até 7 anos de idade numa visão um pouco mais holística de educação básica. E aí, quando eu voltei para cá, eu não sabia mais português, mas comecei a aprender. E a minha irmã, muito sabiamente, ela me colocou num colégio chamado Colégio Equipe. E Colégio Equipe, quem que era? Eu estudei junto com Titãs. E quem foi uma das pessoas que, né, conviveu comigo foi Sérgio Groisman. Olha, fantástico. Eu tive aula de História do Brasil com Genuíno, né? Então, o que acontece? Eu fui assim, meio criado, meio humano, né? Só que o que acontece? Dentro de casa, meu pai era matemático. A minha irmã, que eu acabei, né, referenciando agora, era física. Então, naturalmente, eu precisaria ir, né, ou acabaria tendendo a ir para alguma coisa de exatas. E eu acabei entrando na escola politécnica com bastante orgulho. E eu comecei fazendo naval, né, engenharia naval, mas depois eu não gostei muito de fluidos e acabei me formando na engenharia civil. Porém, dentro da engenharia civil, eu conheci uma pessoa chamada professor Décio de Zagotes. Ele foi, inclusive, secretário ou ministro de tecnologia na época do presidente Sarney, e ele me deu a oportunidade de conhecer primeiro o PC que acho que veio aqui no Brasil. Olha só. Por incrível que pareça, eu abri uma caixa escrito IBM, ninguém nem sabia, até eu também não sabia o que era PC, então eu sou desta época. Fantástico. E simplesmente o professor Décio falou, você pega isso aqui, aprende, a gente não sabe o que é para fazer com isso,
e faça todos o quê? Todos os cálculos através de Basic. Então foi assim. E quando eu formei, em vez de fazer engenharia civil, não conheço nada de engenharia civil, eu entrei para ser o quê? Analista de sistema numa empresa de energia elétrica, e aí eu gostei, na verdade, uma coisa chamada de modelagem de dados. Eu falei, puxa, que legal, para fazer um sistema eu preciso de programação, mas ao mesmo tempo eu preciso ter dado armazenado. E tem jeito de armazenar, né? Isso, né, Clécio? Quer dizer, se você não fizer isso direito, tudo aquilo que nós estamos falando, seja de fazer ciência de dado, seja de você o quê? Utilizar os dados para que a inteligência artificial de fato funcione, não funciona. Então, hoje, o que está acontecendo? 90% a 95% dos projetos que envolvem ciência de dados e inteligência artificial, os empresários pagam e eles falam, puxa, mas a minha intuição é muito melhor do que este projeto que eu investi 2 milhões de reais. Aí você fica numa situação muito ruim. Cadê o benefício? Né? Então, e com isso, o que acontece? Eu me senti mais ainda obrigado ao quê? Falar. Olha, o que é inteligência artificial? Porque tem muita gente que está preocupado, né? Vai perder emprego, tem muita gente que acha que o quê? O ser humano vai ser substituído pela inteligência artificial. E eu não sei se é substituição, pelo contrário, eu acredito que o quê? O advento da inteligência artificial realmente seja o quê? Uma grande oportunidade para o ser humano ser de novo um ser grande humano. Perfeito. Né? Então, e essa visão que eu tenho. Agora, como é que eu adquiri isso? Porque continuei estudando, eu tenho uma vida acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado numa área chamada vida artificial. Vida artificial. Você vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Talvez. Né? Mas inteligência artificial é um pouquinho antes. E uma coisa interessante da inteligência artificial é que, apesar de ter vindo para o mundo, agora ele é de 1957, é muito antigo. Então a academia tinha esse problema também, né, Clécio, de ficar demorando muito para realmente levar isso, mas só que hoje com a inteligência artificial não dá mais tempo, então precisa ter rapidez. Perfeito. Então é nisso que eu tenho e eu gostaria de estar contribuindo com vocês, principalmente no Unimes, eu gostaria que o quê? De fato o Unimes seja, né, uma grande pioneiro, né, na aplicação da inteligência artificial, não como somente como técnica, mas com o propósito de fazer com que o ser humano possa de novo ser, né, um ser humano verdadeiro e não mecanizado. Perfeito. Nossa, história fantástica do professor Oscar. A Unimes é uma universidade que sempre está na vanguarda em inovação e, sem dúvida alguma, você, professor Clécio, e todos aqueles que vocês estiverem na equipe vão colaborar muito nessa transformação, nesse aprimoramento, não só do ensino, dos negócios, de tudo que está ligado à atividade humana, que possa utilizar a inteligência artificial e tudo que vem junto com ela. Obrigado, Oscar. Muito obrigado. Clécio, e você, meu amigo? O que você, a tua formação, a tua história um pouco? Conte para nós, por favor. Pois é, professor Ricardo, antes de mais nada eu gostaria de agradecê-lo, é um prazer estar aqui com alguém que eu considero um entusiasta da educação e do impacto da inteligência artificial em todas as profissões, na educação como um todo. E um prazer enorme estar aqui na Unimes, participar deste podcast, dos cursos que nós estamos estruturando, que serão certamente impactantes ali para todas as profissões, eu acredito muito. Bem, eu sou, acho que mais do que um especialista em inteligência artificial, eu sou um entusiasta da inteligência artificial, né? Acho que desde pequeno, acho que o único diferencial, eu gostava de matemática, eu estudava bastante matemática, meu passatempo acabou por conta disso virando participar de Olimpíadas de matemática, e aí por conta de algumas dessas Olimpíadas eu ganhei uma bolsa de estudos e fui estudar no Japão, então fiz engenharia mecatrônica. Quando você gosta de matemática é meio natural você ir para uma área de exatas, eu fui para engenharia mecatrônica porque eu achava robótica uma coisa sensacional e o Japão era o grande líder mundial nessa época, né? Ainda é, até hoje. E acabei ficando no Japão, fazendo também meu mestrado e meu PhD, aí na área de engenharia de computação, né? Então, para controlar os robôs lá da mecatrônica, eu precisava construir microcontroladores, microprocessadores, e acabei indo para essa área e construindo processadores que hoje são utilizados em supercomputadores, principalmente lá no Japão, por algumas empresas japonesas.
E nessa época, nós falávamos ali de inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, machine learning, mas isso ainda era um termo técnico da academia, isso não saía da academia. A expressão inteligência artificial até existia, né? Mas quando você falava machine learning, era uma coisa que meia dúzia de pesquisadores utilizavam. Mas já existia. A universidade, de um modo geral, ela tem ali ainda uma certa dificuldade de trazer a teoria para a prática, para a indústria, para o mundo corporativo. E essa é uma das barreiras que a gente quer quebrar com os cursos que nós estamos estruturando aqui. Né? Então, essa é basicamente o que eu fiz. A partir dali eu tive uma carreira no mercado financeiro, né? Tudo aquilo que na época nós não chamávamos de data science, nós chamávamos de ciência quantitativa. Os bancos me chamavam de quants, esse era o apelido que a gente tinha na época, os nomes não eram bem definidos. Eu desenvolvia os modelos matemáticos ali para tradar, e era um protótipo de inteligência artificial, né? Isso já há mais de 20 anos atrás. Mas aí passei por diversas indústrias, fui sócio de um banco, mas depois montei empresas na área de educação e apliquei inteligência artificial e tecnologia para a educação. Então essa é a minha experiência e eu acho importantíssimo neste momento aqui da história trazer isso e compartilhar isso, porque sempre houve bloqueios na sociedade em acreditar o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Verdade. Eu cresci acreditando que seria impossível fazer uma tradução simultânea, com boa qualidade, utilizando um computador. Eu cresci com grandes nomes da ciência me provando que isso era impossível. E hoje Totalmente possível. eu utilizo essas ferramentas. Então é isso. E a tua formação no estrito sensu foi no Japão, mestrado e doutorado? Foi no Japão, fiz mestrado e doutorado, meu PhD na engenharia de computação, criando microprocessadores. Aí você utilizava modelos matemáticos que eram ali a base de bastante inteligência artificial e redes neurais para construir esses processadores, e foi daí que tudo começou. Fantástico. Nossa, vejam que nós temos dois especialistas com uma bagagem excelente e que tem essa visão de tornar algo que realmente é tecnológico, que tem uma ligação direta com uma parte técnica, mas a favor do desenvolvimento humano, que é o grande diferencial e é o foco nosso também na universidade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós promovemos, tudo que nós compartilhamos e estudamos é para o benefício da humanidade. Então, eu fico muito feliz de ouvir as histórias, vocês também devem estar felizes, mas eu também sei que os dois são sócios em vários empreendimentos, né, de tecnologia, de inovação. Como é que isso surgiu? Como isso aconteceu? Pode contar. Eu contratei o Oscar uma vez, né? Foi uma história curiosa, né? Eu estava montando uma corretora de valores com um grupo de sócios ali, um projeto espetacular. E eu olhei para o mercado e falei, poxa, os grandes projetos do mercado nessa área, eles são falhos a ponto de levar as empresas à falência. E na minha análise existia ali um problema muito sério na organização, estruturação e uso dos dados. Era isso que fazia com que as empresas coletassem tanta informação, tantos dados, mas não chegassem a lugar nenhum com eles. Eles não sabiam como utilizar os dados? Não era bem isso não, professor. O que acontecia é que os dados, eles, com o tempo, eles iam ganhando um volume tão grande, iam ficando tão desestruturados, tão difíceis de acessar, tão confusos, tanto dado que você não precisava mais, que estava ali te atrapalhando, que as coisas começavam a não funcionar direito. Olha só. Aí eu falei, poxa, eu vou procurar aí algum grande especialista em gestão desses dados, em governança dos dados. E aí procurei e vi que havia poucos. E aí cheguei à indicação de que, olha, tem um Oscar, que é um professor que conhece do assunto. Entrei em contato com ele e ele me respondeu pelo LinkedIn. Ele me ligou e o curioso, quando ele percebeu que eu tinha morado no Japão por muitos anos da minha vida, ele me ligou em japonês. Olha só. Aí a gente ficou amigo e fizemos vários empreendimentos depois disso. Não foi isso, professor? É isso aí.
E nesse trabalho que vocês iniciaram há tanto tempo, e depois somando, sinergizando as competências e habilidades de vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram ao trabalhar com inovação em inteligência artificial e machine learning? Então, como eu tinha falado, Ricardo, eu acho que assim, quando eu falo de inteligência artificial, eu e o Clécio, nós acreditamos que isso é o fim do processo do que a gente chama de inteligência de dados, tá? O que é inteligência de dados? Inteligência de dados é você coletar dados. Coletar de dados é um processo, é uma etapa muito importante, mas hoje eu posso mecanizar isso, tá? E depois eu tenho que ter governança e gestão de dado para ir para a ciência de dado, que é mais estatístico, depois vem o quê? Inteligência artificial. Okay. Mas veja, se eu tenho coleta ruim, já praticamente afundei o meu projeto na origem. Na origem. Eu, com esta questão de eu conseguir fazer coleta mais automatizado, pelo menos eu tenho dados coletados bem. Mas se eu não fizer governança e gestão de dados, é exatamente o que ele acabou de falar e onde eu fui contratado e o que eu gosto. Quer dizer, né, parece uma bobagem, mas não é, porque existe a interpretação, existe a questão da semântica, existe problema de definição de cada dado, né? Então, isso é uma visão quase que individualizada, porque eu falo, não, é copo, tá bom. Para uma pessoa, copo, quando eu falo copo, ele consegue visualizar isso, mas tem outras pessoas que copo é uma xícara. Quem que está certo? Os dois estão certos. O problema é que na hora que eu for fazer alguma coisa, eu preciso estar definido, dizendo que, copo dentro do Unimes é exatamente o que vocês estão vendo aqui. E não o copo que você imaginou. Perfeito. E isso chama-se governança de dados. Então, a primeira parte é isso. Mas uma coisa também que eu gostaria de deixar bastante claro em relação ao desafio é o comportamento do ser humano. Por quê? Eu acho que nós passamos por várias desenvolvimento da humanidade. E o desenvolvimento da humanidade sempre foi uma coisa meio, né, acho que o Clécio gosta, né, ele fala muito bem sobre isso, ele é sofrido. Não dá para fazer sem sofrimento. Então, se você vê Revolução Industrial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, todas as, né, são muito sofridos, tem pessoas que morreram. E a inteligência artificial, eu acho que pode ser até pior, porque, puxa, essa perspectiva de que eu vou ser substituído pela máquina é muito pesado, né? A perda de emprego também, porque o nosso modelo é nascer, estudar, trabalhar, e esse trabalho, se eu não tenho, qual outro propósito? Mas não é por causa disso que eu vou deixar de estudar. Então, tem um problema do comportamento do ser humano, precisa mudar, a gente precisa ter o quê? Uma disrupção em termos de comportamento. Perfeito. E, basicamente, nós temos esse conceito, né, que você trouxe, o quanto que vai impactar, qual é o desafio que nós temos pela frente em relação às tecnologias. E essa é uma pergunta, né? Como vocês enxergam esse impacto dessas tecnologias na sociedade, nas empresas? Então, eu acho assim, que realmente assim, é bastante impactante. Eu acho que é pior do que a Primeira, a Segunda Guerra ou a Revolução Industrial. Justamente porque vai ter que mexer no comportamento do ser humano. Né? E esse comportamento do ser humano, o que é? É voltar a ser humano, porque nós perdemos essa característica. Né? Quando você vê um operário trabalhando, o que é operário trabalhando? É a repetição. E eu tenho quase certeza, professor Ricardo e professor Clécio, se você perguntar para uma pessoa, qualquer pessoa, você gosta de varrer o chão? Eu tenho quase a certeza que ninguém morre de paixão de varrer o chão. Mesma coisa, lavar o prato. Eu gosto de lavar o prato? Eu acho muito difícil. Agora, alguém precisa lavar, porque senão vira um caos. Por que não deixar para o robô? Problema que o quê? Aquela pessoa que estava lavando a louça ou estava ganhando dinheiro, né, através desse nobre trabalho, vai perder. E se perder, ela vai falar, puxa, o que eu faço? E isso ninguém estava preocupado. E hoje precisa preocupar. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse impacto que é muito grande, fora a questão, o quê? Evidente de aumento de eficiência. Então, eu sou muito otimista.
Eu concordo com o Clécio quando ele fala que vai ser doloroso, eu também acho que vai ser muito doloroso, porque não é morte, né? Morte é doloroso, claro, mas quando vem de uma coisa que você não sabe, e nem a gente que é especialista, a gente não pode falar o que vai acontecer. A única coisa que nós temos o que esse aspecto humano que nós realmente o que queremos que isso seja fundamento fora o que não, mas o médico precisa saber o que conviver com a ferramenta para que o médico possa ser um médico melhor, né? Para que ele possa conversar mais com com o ser humano que é o seu paciente. Isso talvez seja muito melhor, só que para isso eu não posso ficar perdendo tempo para analisar o que a imagem. Deixa a inteligência artificial. Acredite nele, eu não estou falando que vai ser 100%, mas 80% ele pode o quê? Economizar o tempo. E com essa economia de tempo, fale com o seu paciente. Isso em todas as áreas de atuação. Excelente. Vejam que a preocupação, obviamente, o otimismo dos professores, Clécio, Oscar, e todos vocês que assistem também, em relação à inteligência artificial, ela tem fundamento, ela vai trazer produtividade, melhoria de processos e assim por diante. Maior tempo para usufruir com a família, com treinamento e capacitação, mas eles têm um senso de responsabilidade enorme em relação ao cuidado para que essa transformação tecnológica traga não só os benefícios diretos da aplicação, mas também acolham aquelas atividades profissionais e pessoas que precisam se readequar no mercado. Então, esse é um compromisso muito grande. E o que nós observamos? Os acrônimos, né? IA, ML, IoT, são muitas siglas e expressões que nós ouvimos cada vez mais, mas nem sempre nós sabemos, né? O nosso espectador, nosso ouvinte, nem sempre sabe exatamente o que elas significam, né? Você pode explicar, Clécio, esses acrônimos e como eles se conectam, por favor? É verdade. Eles são muitos, né? Acho que a gente poderia começar com a internet das coisas, né? Coisas, objetos, dispositivos, aparelhos que têm ali algum contato, acesso com a internet, através da internet, é do que se trata essa tecnologia. Então imagina, hoje você já consegue alugar um carro que você chega lá com o seu celular, não tem ninguém mais na loja. Com o seu celular você digita lá o seu código, faz um reconhecimento facial, paga, abre o carro e sai dirigindo. E depois devolve. O carro é a coisa, o teu celular ali é a internet da coisa. Então, pela internet você consegue acessar tudo. Isso mudou muita coisa, né? Isso hoje, de longe, você consegue controlar o ar-condicionado da sua casa, se você quiser, né? Já os outros nomes da inteligência artificial é tudo aquilo que você usa, um computador, um sistema, um programa ali para agilizar o trabalho humano, simulando ali o pensamento humano, o cérebro humano, a maneira como um humano faria um trabalho. É um termo mais genérico. Aí dentro dele existe uma coisa mais específica, um algoritmo ali que se chama aprendizado de máquina. É um algoritmo matemático que o computador ele vai aprendendo com o que ele já viu de dados do passado, né, de coisas que ele aprendeu. Então, por pegar um exemplo prático aqui, na meteorologia. O computador olha os dados de, poxa, choveu, não choveu, históricos, de tudo que aconteceu até agora, mais os dados do presente, né? E aí ele faz alguns cálculos e tenta prever, olha, eu acho que a maior chance de acontecer hoje e amanhã é esta daqui. Isso daqui é um aprendizado de máquina, que a gente acaba usando o termo em inglês, machine learning, que é só a tradução para ele. E aí você tem ali um machine learning ali mais evoluído, um pouco mais complexo, que usa várias camadas de dados, repete o mesmo algoritmo várias vezes. Aí ele é uma rede, já uma rede neural, né? E aí se você tiver um volume de dados muito grande, aí ele é mais profundo. Aí os especialistas vão chamar de deep learning, né? Porque ele é mais profundo. Então tem essas nomenclaturas. E o grau de assertividade cada vez vai aumentando. Ele vai ficando mais complexo. Fica cada vez mais assertivo. Mais assertivo, ele vai ficando cada vez mais difícil, precisa de mais computação. Então você fala, por que já existia desde a década de 50 toda essa teoria e ninguém utilizava? Mas não existia computação em nuvem, né? Esse poder de processamento que a gente tem hoje, ele não existia. Então essa foi uma mudança radical. E como que vocês... como a inteligência artificial, o machine learning e a internet das coisas já estão sendo aplicadas no dia a dia das empresas? Eu acho assim,
IoT, né, que o Internet das Coisas, eu acho que tem muito mais aplicabilidade hoje do que o IA/ML. Ok. Nas empresas, propriamente dita. Evidentemente que quando, né, vocês viram, né, em contrapartida do chat GPT, veio o SEEK, o que O era, né? DeepSeek, o concorrente Do chinês do ChatGPT. ChatGPT, Então tá principalmente bom. do ChatGPT. Muito obrigado. Então, o que acontece? Quando você fala, né, dessas grandes empresas, lógico que, né, o Google é uma grande empresa, a Microsoft, assim por, né, o criador do ChatGPT, tudo isso são empresas que estão utilizando e no dia a dia a gente já percebe isso. Então, o Perfeito. Google usa, quando você vai fazer, né, no próprio, por exemplo, eu gosto muito de dorama, né, dorama coreana, dorama japonês, eu sou praticamente virei noveleiro depois de velho, tá certo? Mas o que você percebe? Você assiste um dorama X, a indicação próxima é o que é? É X duplicado, tá certo? Então vai vir exatamente o que você gosta e vem vindo que não tem mais como você parar. E isso é aplicação direta. Mas eu ainda acredito que tem muitas coisas para usar. E eu diria que o quê? Nas empresas está utilizando 5%, quando a empresa é muito para frente, né? Então tem muita coisa para fazer. Essa é uma outra pergunta também. Quais são os setores que estão sendo transformados por essas tecnologias? O que vocês têm visto aí no mercado e os setores que mais estão sendo impactados por essas tecnologias? Olha, professor, eu acho que a resposta mais abrangente é que todos os setores estão sendo impactados. As pessoas tendem a enxergar internet das coisas, inteligência artificial, machine learning como algo ali muito típico da indústria de tecnologia, indústria digital. Não é verdade. Na odontologia você tem inteligência artificial. Na medicina você tem inteligência artificial, ou seja, para reconhecer imagens com mais precisão. Exato. Então, em todas as áreas já existe algum nível de aplicação, né? Em algumas áreas ela está se tornando ali mais profunda. Então, eu citei agora há pouco um exemplo de previsão do tempo. Previsão do tempo é algo que sempre foi um desafio mundial, envolve um processamento muito pesado. Vários países construíram supercomputadores gigantescos para poder fazer suas previsões. E hoje, com os algoritmos de machine learning, a coisa começou a ficar muito mais sofisticada. Você consegue pegar os dados do passado, né, que é como acontece na ciência de dados, né? Você pega dados do passado para entender o presente, aí já aproveita para tentar prever o futuro, né? E agora, como existem algoritmos, existem técnicas para você usar melhor esses dados do passado, a previsão do futuro ela fica mais rápida e muito mais precisa, principalmente quando você fala de curto prazo, né? Então, em algumas áreas, a aplicação ela já é latente e ela é crescente, mas em todas as áreas está acontecendo. E aí, pensando nessa perspectiva de todas as áreas e os profissionais, né? O que um profissional precisa saber para se destacar nessa nova tecnologia ou utilizando essa nova tecnologia? Então, deixa eu tentar, né? Inclusive, né, complementando o que o Clécio tinha falado agora, na pergunta anterior, logística, né? Eu acho que não tem ninguém daqui presente ou dos nossos telespectadores que tenha reclamado algum dia da entrega. Isso é o que é? Cadeia de logística. E é uma das questões que a engenharia de produção, todo mundo já tentou resolver humanamente e a gente não consegue chegar, porque são tantas variáveis que a gente não consegue fazer isso humanamente. Agora, com inteligência artificial e com machine learning principalmente, pode ser que o quê? Tenha uma solução muito melhor. Isso já está sendo mostrado, né? Então, se você for ver Mercado Livre, esse tipo de coisa, eles começam a acertar com mais assertividade. Olha, eu vou te entregar dentro de 3 até 5 horas da tarde. Antigamente não, olha, vai ser entregue daqui a uma semana e seja o que Deus quiser se entregar em uma semana, né? E hoje não é mais isso e num curto espaço de entregar. Agora, essa questão do que você é um profissional precisa, né? Eu gostaria de deixar muito claro para quem está nos assistindo. O Nimes é diferente porque nós entendemos que inteligência artificial ele é um parceiro profissional.
Mas o que é um parceiro profissional? Ele é o quê? Um parceiro profissional extremamente lógico. E para falar com uma pessoa extremamente lógica, o que eu preciso? Eu preciso ter raciocínio lógico. Então, existe um desafio muito grande para profissionais que não é da área de exatas, ou aquele que não gosta de matemática. Perfeito, entendi. Por quê? Matemática que te dá raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? Né? O Clécio pode falar, quando a gente estuda cálculo, o problema não é você saber, por exemplo, fórmula de Bhaskara. O problema é como é que aquilo é provado. E existe um início, meio e fim. Você não consegue, se você não tiver um raciocínio lógico muito bem estruturado, você não chega no tal do CQD. Eu não vou nem falar a palavra CQD, o certo é como queríamos demonstrar, existem outras versões, né, que a gente não pode falar aqui, mas o que acontece? Essa estruturação é muito importante, porque do outro lado, ele é um ser lógico. Então, se você não for lógico, ele vai te responder não logicamente. Aí começa o pessoal a falar, não, a inteligência artificial, ele é o quê? Ele usa droga, porque ele Não, mas o problema não está na inteligência artificial, está na pessoa que está interlocutor. Então, primeiro parte. Pergunta errada, resposta errada. Claro, claro. E essa pergunta certa, você precisa ter uma lógica de pergunta. Não adianta você falar, você soltar A, depois de repente vai Z, depois volta para B, porque ele mesmo, ele começa a tentar e eu falo, pô, acho que ele está querendo resposta para B. E não era, eu tenho que traçar um planejamento. E a outra questão que é mais grave é a questão de senso crítico. Por quê? Justamente o IA tem possibilidade daquilo que a gente chama de ele falhar. Eu não digo seja 20%, mas falha. E não só falhar. O problema é que a falha está no ser humano e ele respondeu, e você precisa falar, puxa, o problema está na minha pergunta. Porque o que ele está respondendo, eu tenho. E aí você percebe que nós precisamos voltar a ser humano. Porque o ser humano antigamente era mais crítico e ao mesmo tempo que tinha uma formação de lógica muito melhor. Então, os profissionais precisam fazer isso, fora o quê? Precisa continuar, né, fazer as pesquisas. E para a pesquisa do que está acontecendo hoje, com inteligência artificial, fica mais fácil. Fantástico. Puxa vida. A lógica e o senso crítico vão estar cada vez raciocínio mais... lógico e senso crítico. E senso crítico significa, desculpe, Ricardo, é você saber discutir, né? Sim, e aceitar a discussão também, né? Porque, por exemplo, que às vezes a discussão parece que é aflitiva ou gera problemas. Não, a discussão é feita justamente para a busca de consenso, né? E essa questão que nós temos aqui hoje, que todos temos visto, né? Para ter boas respostas, você tem que ter boas perguntas. Isso não vem com inteligência artificial, isso já é da humanidade. As melhores respostas vão derivar de boas perguntas. E o prompt, ou seja, a pergunta, o que você está buscando, tem que ser muito bem elaborado, né? Agora, existe um receio que essas tecnologias substituam empregos, né? E como que nós podemos enxergar isso de uma forma positiva? Isso realmente é um ponto crítico, né? As pessoas se assustam com isso. Não se assustam só agora, né? Se assustam desde sempre. Quando os primeiros computadores surgiram... Aliás, o termo computador, na década de 60, ele era utilizado para indicar uma pessoa que trabalhava computando, fazendo cálculos. Os cálculos eram manuais, não existiam microcomputadores. Os poucos computadores grandes que existiam no mundo eram difíceis de se utilizar. Então, a computadora era a pessoa que sentava normalmente, um matemático, um físico, e fazia os cálculos. O homem foi para a Lua, assim, com pessoas ali desenhando e fazendo cálculos na mão para ter certeza de que as coisas estavam bem planejadas. E olha o que é um computador hoje, né? Esse é um exemplo mais claro de alguém que realmente virou uma máquina, né? O computador era uma pessoa. Ele hoje é uma máquina que está na sua frente e trabalha, né? E nem por isso essas pessoas foram exterminadas da sociedade, mas elas tiveram que fazer uma adaptação rápida e dura, né? Que era a adaptação de... você precisa aprender a usar aquele computador. Muito bom. Muito bom. Com a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa, professor Ricardo.
todo profissional ele vai precisar a conviver, aprender, a lidar e utilizar toda essa tecnologia que está ao redor dele. E, por sorte, ela não é mais um bicho de 7 cabeças que apenas os PhDs em física quântica conseguem interpretar. Elas são tecnologias ali mais acessíveis. Elas foram mudando com o tempo. E tivemos uma mudança radical há pouco tempo com o ChatGPT. Né? Independente de você achar o ChatGPT uma boa, uma má, uma plataforma melhor ou pior do que outra, ele teve um papel importante porque ele criou um marco. E a partir do momento que ele surgiu, várias outras empresas tiveram que trabalhar ali mais rápido para ele funcionar. Então, vamos dividir o mundo agora entre antes e depois do ChatGPT. O ChatGPT é um exemplo de que, olha, uma ferramenta que com muita praticidade, você digita ali uma pergunta, ele já responde. Se você for um pouco mais sofisticado, e você vai aprender isso nos nossos cursos aqui, na Unimes, você vai usar um prompt mais sofisticado e ter uma resposta mais precisa. Poxa, que bacana. Isso daí, qualquer pessoa vai poder utilizar, mas ela precisa aprender. Ela não precisa ser cientista da computação, matemático, físico. Todo mundo pode aprender, mas tem que aprender. Perfeito. E é bem nessa perspectiva que surge a oportunidade de construir toda uma trilha de conhecimento ligada à inteligência artificial, machine learning e internet das coisas. Então, começa-se aí com um curso na Unimes Pacaembu. Como é que surgiu a ideia do curso na Unimes Pacaembu, professor? Eu fui convidado por você, né? Porque nós encontramos no evento do Rotary, né? Para ser bastante exato. E aí nós começamos a trocar ideia e talvez o que você sempre fala que aquilo que o Rotary, né, discute muito da questão da empregabilidade. E eu falo, olha, gente, não adianta mais ficar preocupado com a questão da empregabilidade só. Eu preciso preocupar, claro, com a empregabilidade, isso é, pessoas que são capazes de continuar na profissão independente dessa facilidade que tem. Porém, também nós não podemos deixar de falar que existem possibilidade real de que alguns empregos vão desaparecer. Sim. Então, hoje é um problema seríssimo, porque algumas, né, mães, pais, os pais vêm perguntar para mim, olha, meu filho quer fazer profissão tal. O que você acha? Aí eu fico pensando, falei, o que eu respondo? Por quê? Qual é o problema de eu responder? O problema é que eu tenho uma responsabilidade sobre a vida dele. O que é? Eu falo, olha, vai estudar numa determinada faculdade, vai ser isso porque hoje é sucesso. Daqui a um ano não tenho certeza se ele vai ter emprego. Perfeito. O problema é ele gastar 5 anos, você sabe, do curso, Sim. que pode gastar 6 anos, mais alguns anos, então 10 anos de coisa, ele falar, Oscar, você me falou que era bom, eu investi 10 anos de dinheiro e tempo e eu não tenho emprego. O que eu faço? Então, quando você me falou sobre isso, eu falei, nossa senhora, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque eu preciso estar preocupado com as pessoas que poderão eventualmente estar desempregado e a continuidade. E isso é um desafio muito grande. Então, eu acho que assim, essa ideia de que nós estamos querendo fazer, e hoje, né, eu vou deixar muito claro aqui, hoje é a primeira visita que eu estou fazendo aqui no Unimes, e quando entrei no ambiente, no campus, claro, mas no ambiente onde a reitora, né, representa, e eu vi muito mais humanidade do que uma simples tecnologia, porque nós estamos aqui num espaço tecnológico, tá certo? Perfeito. Mas do lado está o espaço muito humano. E isso que eu acho que é importante, quer dizer, como é que você vai passar uma coisa que é estritamente técnico, mas preservando aquilo que eu falei. A IA ou tecnologia, ele é uma ferramenta para que o ser humano possa ser mais o que ser humano. Então é nesse sentido que eu tentei criar e vocês apoiaram. Muito bom. E o que o professor Oscar trouxe para nós, né, a nossa magnífica reitora, a professora doutora Renata Viegas, e o professor Rubens Viegas, filho, né, que são os grandes condutores dessa universidade,
trazem uma herança, trazem um legado dos pais, a professora Rosinha Viegas, o professor Rubens Flávio Siqueira Viegas, que trazem essa perspectiva do desenvolvimento humano. Então, a tecnologia, ela existe, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser aplicada, mas sempre objetivando o desenvolvimento humano. E foi isso que eu encontrei quando eu conversei com você, Oscar, e depois conheci o Clécio e pude conversar com vocês. Vocês são professores expertos na tecnologia, expertos em inteligência artificial, em tudo que está relacionado, mas vocês têm muito clara a responsabilidade do desenvolvimento humano. E eu acho que esse é um dos objetivos principais do curso, né? Associar a tecnologia com o desenvolvimento humano, é isso? Eu acho que o Clécio até pode responder assim, porque eu diria que ele é mais holístico do que eu, né? Então, se você Olha, não sei se mais holístico, professor, mas a tecnologia ela não existe no vácuo, professor Ricardo. Ela permeia a sociedade. Você cria e você utiliza. É que nós estamos num momento ímpar da sociedade, porque quando nós inventamos o motor a vapor, tínhamos lá uma máquina sensacional e a gente começava a utilizar essa máquina para otimizar os trabalhos do dia a dia. Agora nós estamos falando de tecnologia, que ela ali, sendo manuseada, ela consegue criar novas tecnologias. Aí a coisa ganha uma velocidade sem igual, né? E isso pode sair de controle. Então a gente precisa ter esse controle. A gente precisa utilizar a tecnologia de maneira racional, de maneira humana, de maneira que ela seja efetiva para a sociedade. Perfeito. É isso. Então, esse curso, ele está estruturado, esse conjunto de cursos, né? Eles estão estruturados de uma maneira em que a prática, ela está junto com uma reflexão das consequências que tudo Fantástico. isso daí traz. Para a sociedade, para o indivíduo, para a universidade. E esse é um dos diferenciais, né? Ele se diferencia de outros cursos de tecnologia disponíveis no mercado nessa linha e outras também, né, professor Oscar? então, aí eu vou acabar revelando minha idade. Como eu falei, eu tenho 62 anos de idade, né? E vocês são um pouco mais novos, talvez não tenha tido essa oportunidade, mas eu tenho orgulho de falar que eu nasci sob ótica analógica e eu consegui transformar, né, eu consegui me transformar num mundo, num ser digital, né? Isso parece bobagem, mas não é. Porque as pessoas de uma certa idade para frente não conheceram que existe na verdade, o mundo é analógico. Quando eu toco no Clécio, é analógico, não é digital, gente. Então, o que acontece? Isso, para mim, ficou mais claro quando eu fui visitar o quê? Eu tenho um negócio lá em Manaus, e quando eu entrei dentro da floresta amazônica, o que acontece? Você o quê? Anda 10 metros e você se perde, você fica com medo, e no mundo digital. E o meu pai, por incrível que pareça, ele foi topógrafo da Transamazônica. E naquele tempo, o que ele era? Não tinha GPS. Era com sextante olhando estrela, Nossa. ele consegue o quê? Abrir mato. Isso é analógico. Isso perdeu? Não. Única coisa que o quê? Em vez de você perder um ano para fazer isso, eu posso fazer isso talvez em 1 hora. Fantástico. Olha a diferença, né? Então, isso que precisa deixar, principalmente o quê? Dizer para os novos, para as gerações, vocês já são em relação a mim 10 anos, alguma coisa, né, menos, ou 15, precisam entender que, apesar de estarmos no mundo digital, o mundo é analógico. O mundo é de toque, o mundo é de sentimento, porque é isso que vai fazer com que as pessoas hoje. Então, isso que eu acredito que o nosso curso vai ter. Quer dizer, nós vamos falar de uma coisa, como o professor Clécio falou, vocês vão aprender muito sobre o quê? Melhor conversa com o ChatGPT. E não é só conversa, eu consigo programar ChatGPT para que o quê? Um especialista possa colocar o quê? O ChatGPT para aquela questão que eu quero resolver mais automaticamente. Então eu posso fazer isso? Claro, isso nós vamos ensinar, mas não esquecendo de que o quê? Que a essência está na humanidade, que o humano precisa ser humano de novo. Esse é o nosso diferencial. Eu já não sei vocês, mas eu já estou com vontade de iniciar esse curso quanto antes, né? E quem que pode participar
e quais os benefícios para esses alunos, esses profissionais, pessoas que vão se inscrever para o curso? Quem que pode se inscrever e participar? Ricardo, eu não sei se eu posso falar, mas todos. Eu acho que todos, indistintamente. Qualquer profissão, qualquer nível social, econômico, de qualquer área, porque todos serão impactados. Claro, Perfeito. porque isso é minha visão, né? Então eu vou de novo citar o quê? Citar a Amazônia. Você pega de Manaus, você pega o barco, você anda 4 horas de barco. Você chega num vilarejo que tem luz, tem internet e vem um menino. Oi, tudo bem? Tudo. Puxa, eu quero te ofertar um salário de R$2.000. Ele é capaz de falar, não quero isso. Eu falo, não quer R$2.000 por quê? Ah, porque eu preciso descer 4 horas para ir lá fazer compra, porque no meio do mato não tem nada para comprar com R$2.000. Eu falei, nossa, eu fiquei chocado. Agora, outro dia que eu fui, eu falei, você sabe o que é drone? Ele sabe. Você quer pilotar drone? Eu falei, eu quero. Então não dá para mais. E você pilotar drone tem que ter uma noção da automação. Sim. Então não é porque o menino é de 8 anos ou porque ele mora no meio do mato. Eu estou indo lá para, né? Então não tem que ter distinção. Precisa, porque senão é uma grande oportunidade, inclusive para o quê? Para que essa diferença que a gente tem, né, possa ser minorado, né? Para que as pessoas realmente possam o quê? Viver um pouco mais pacificamente, não ter essa diferença horrível que tem, né? Então, eu acho que para todo mundo, essa é a minha visão, mas precisa tomar bastante cuidado, porque eu sou otimista demais para fazer isso. Mas eu acho que o professor foi bem cuidadoso, mas esse curso é uma trilha de conhecimento, então esse primeiro curso é um curso introdutório, que eu vou participar e muitos amigos e colegas vão participar, porque ele faz parte desse entendimento. E nós, obviamente, devemos sair com algum conhecimento prático para melhor utilizar os recursos acessíveis, né, o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. Agora, quais são as habilidades, professor Clécio, mais valiosas que os alunos sairão dominando? Além dessa prática, dessa vivência durante o curso, quais são essas habilidades que eles vão sair dominando? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu estou ajudando a desenhar o curso e ele está ficando muito bacana mesmo. Eu acho que o primeiro ponto é esse que o professor Ricardo acabou de falar. Existem várias tecnologias ali dentro de inteligência artificial, a internet das coisas. O primeiro ponto é tirar o máximo possível dessas tecnologias para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Claro, no início nós vamos ver coisas mais genéricas, exemplos mais genéricos, mas você vai aprender a como utilizar aquilo no seu dia a dia de maneira eficiente. Né? Não apenas para ir lá e fazer perguntas como você já fazia para o Google ou para qualquer outra ferramenta de busca. Utilizar aquilo de uma maneira que consiga automatizar aquelas suas tarefas, ou pelo menos algumas das suas tarefas do dia a dia. Acho que esse é um ponto indiscutivelmente importante. Executar, sentar e fazer. Mas o outro ponto, eu acho que é o ponto da reflexão. Professor Ricardo, parar, pensar antes de agir é extremamente importante. Quem só para e pensa pode ter até algum efeito filosófico ali interessante, mas não chega a lugar nenhum. Mas quem age sem pensar também pode chegar no lugar errado. Então eu acho que refletir, trabalhar com ética, trabalhar de maneira lógica, para que você aprenda como utilizar essa tecnologia para que ela mesma fique cada vez melhor. Né? E eu acho que a questão ética, acima de tudo, né? A tecnologia pode ser utilizada para o bem e para o mal. Nós queremos utilizar para o bem, para crescer, para toda a sociedade criar vantagem. Então eu acho que, do meu ponto de vista, esses são os dois grandes pontos que nós vamos tirar ali desse conjunto, dessa trilha de cursos da Unimes. E a partir desse primeiro curso, nós vamos ter outros conteúdos direcionados para áreas específicas. Né? Para cada profissão. Perfeito. Porque aí eu acredito que cada profissão tem a sua especificidade, peculiaridade. Existem ferramentas específicas. Poxa, e eu muito acho bom. muito importante também
deixar claro que nesses cursos, principalmente nos cursos mais avançados, né, os participantes eles vão aprender o que é possível fazer com essas tecnologias. Não apenas as existentes, mas você sabendo o que é possível construir, por exemplo, com machine learning, você pode, de repente, na sua empresa, solicitar de maneira consciente e consistente que as pessoas de tecnologia, as pessoas que têm as habilidades necessárias para isso, construam ali ferramentas mais específicas para o seu trabalho, sejam baseadas no chat GPT, sejam construídas do zero, né, já que algumas tecnologias já estão disponíveis para uso. Então, acho isso extremamente importante. Não apenas utilizar o que já existe, mas ajudar a criar aquilo que ainda não existe. Excelente, excelente. Nossa, eu estou super feliz e uma pena, nós já estamos chegando ao final desse nosso Pod Unimes. E para as reflexões finais, né, você que está saboreando, curtindo tudo isso que tem sido dito aqui, eu peço para que os professores possam responder 2 perguntas, né? Como vocês enxergam o futuro da inteligência artificial e machine learning nos próximos anos? E a segunda pergunta, o que os ouvintes, os participantes, podem fazer hoje para se preparar para essa transformação? Por favor. Por Qual favor, que você quer? professor, Então, tá vai. bom. Por favor. Então vamos lá. Para mim, né, o advento do IA/ML, como eu deixei muito claro, eu estudei vida artificial, que é além, academicamente falando, nós estamos além da inteligência artificial. Porém, inteligência artificial e ML, que eu não acreditava que fosse, veio. E o que eu enxergo? Eu estou falando numa visão muito, de novo, otimista, mas eu entendo que realmente é uma grande oportunidade para o Admirável Mundo Novo. Como é que chama o autor, o palestra do Admirável Mundo Novo? Aldous Huxley, não era isso? Alguma coisa assim, né? Mas corta. Quem Ele que é? tem mania de fazer essas perguntas, né, Ana? Bom, então tá bom. Aldous Huxley, não é isso? É isso aí. Ela procurou na internet. Então pergunta de novo. Então, mas Aldous Huxley, só para você ter ideia, isso aqui é um livro que eu li quando eu era jovem. E eu acredito piamente nisso. O que é isso? Aonde o ser humano possa o quê? Viver mais pacificamente. Que a igualdade não seja, eu não estou falando que a igualdade seja para todo, não é nada disso. É que não tem essa diferença, me incomoda de todo dia embaixo da ponte que eu passo, cada dia mais tem pessoas morando na rua, me incomoda, né? Então, eu acho que é uma possibilidade. Agora, vai ter dor, então essa é a questão. Agora, nos próximos anos, vai subir muito rápido isso, sabe? Porque o próprio empresariado vai perceber nitidamente de que eu preciso fazer investimento nisso. E, finalmente, a questão do que podem fazer, né? Eu vou falar de uma forma bastante, assim, simplificada. Para mim, a vida é assim, né? É trem que está passando. E esse trem, independentemente se você quer ou não quer, vai passar. E eu chamo de cada porta daquilo lá de oportunidade. Tem pessoas que entram nessa porta sem saber exatamente onde vai. E precisa entrar, porque a única coisa que eu sei é que se eu ficar na estação e não entrar, essa oportunidade já passou e você não pega mais. Perfeito. Então, o que eu falo para o quê? Os ouvintes, de um modo geral. Entrem no trem. Aí, se você me perguntar, eu sei qual é o futuro? Não sei, mas precisa entrar para você saber para onde vai e para você ir junto. Porque quem não entrar vai ficar de fora e isso hoje pode custar muito caro. Perfeito. Professor Clécio. Olha, eu tenho que concordar com tudo que o professor Oscar falou. Agora, vocês não podem perder este trem. Um vagão do trem é o nosso curso aqui na Unimes. Os outros vagões estão por aí na TV, nos jornais, nos meios de comunicação, nos cursos, nos treinamentos. É importante que as pessoas se mexam, que as pessoas percebam que, olha, a velocidade de mudança agora, ela é muito maior.
Nós realmente criamos um motor a vapor que é capaz de construir outros motores a vapor com uma velocidade muito grande, né? Então, essa velocidade de transformação, né, ela é difícil de acompanhar. Então, você precisa andar rápido, né? Eu acredito, eu adicionaria aqui que um ponto que é, muito provavelmente você que está nos ouvindo agora, você deve estar, assim como eu estava há pouco tempo, e a grande maioria das pessoas, superestimando o que toda essa tecnologia vai fazer com você agora. É normal você acreditar que, olha, tudo mudou, nós chegamos no ápice do desenvolvimento e a gente consegue fazer tudo o que já é possível. A gente superestima o curto prazo, mas a gente subestima o médio e longo prazo. É incrível o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Eu adoraria ser meu neto para eu poder ver um pouco mais do que vai acontecer. Então se preparem. O trem está andando numa velocidade que você ainda consegue correr, subir no trem e acompanhar. Então, façam isso o quanto antes, né? Se eduquem. Você me perguntou, professor Ricardo, ali o que seria, o que o ouvinte hoje poderia fazer para já começar a se preparar, obviamente se mexer, mas como o professor Oscar falou no início da fala dele, tudo que está acontecendo com tecnologia agora exige lógica, pensamento lógico. Então, leiam, mas leiam bastante. Leiam e para cada frase que você lê, pergunte por quê? Não digiram com tanta facilidade aquilo que vocês estão vendo. Hoje existe fake news, hoje existem notícias muito bem escritas, mas que no fundo não são verdadeiras. Então, perguntem sempre por quê. Nós estamos num momento em que não existe muito espaço para dubiedade. A gente precisa questionar. Não necessariamente existe uma verdade, mas você precisa aprender a questionar. Então, leia bastante. Ah, mas eu não deveria estudar matemática? Leiam bastante. Matemática é isso. Porção de coisas escritas numa linguagem ali um pouquinho diferente. Leiam, questionem. Essa é a minha dica para quem está nos ouvindo. Fantástico. Vocês puderam perceber o cuidado não só com o conhecimento, mas também com o compromisso para o desenvolvimento de vocês. A Universidade Metropolitana de Santos tem isso muito claro. Tem muito claro isso, e é com esse propósito que esse curso foi especialmente preparado. Nós sabemos que você precisa receber informações de qualidade e precisa saber utilizar bem essas informações, sempre com essa perspectiva de melhoria. Melhoria do seu trabalho, da sua atividade, da sua casa, dos seus relacionamentos, seja onde for que você vai aplicar, que isso traga um benefício para a sua vida. E é nessa perspectiva que nós temos esse convite especial. Nós vamos, em breve, convidá-los a participar de uma palestra em que vai ser compartilhado de uma forma até mais profunda, mais ampla e profunda esse tema. Nós vamos oportunizar isso no momento oportuno, vamos compartilhar com vocês. E se vocês quiserem saber mais informações, se vocês quiserem compartilhar as dúvidas de vocês, se vocês quiserem, inclusive, sugerir assuntos específicos, preencha o formulário clicando aí na nossa página, nas informações indicando aí direitinho, para que você possa compartilhar conosco, que nós possamos entender o que você gostaria de ter, como você gostaria de ter e como você gostaria de aplicar esses conhecimentos, tecnologia de informação e especialmente inteligência artificial, machine learning e internet das coisas. Uau! Adorei, eu acho que vocês também adoraram toda essa nossa atividade de hoje. Quero agradecer muito ao professor Oscar, ao professor Clécio, por compartilharem esse tempo com todos nós aqui, nessa iniciativa fantástica da Universidade Metropolitana de Santos, que é o Pod Unimes, o podcast da Universidade Metropolitana de Santos, e já deixo o convite para outras oportunidades, porque eu sei que isso não termina aqui. Esse é apenas o início de uma grande jornada que você que nos ouve, nos assiste, vai poder participar. Muito obrigado, professores. Muito obrigado para a Unimes e principalmente a você, Ricardo. E o que eu convido, vamos entrar para dentro do trem juntos. Não é eu, Clécio,
O Ricardo, a gente vai estar fora, nós estamos dentro. Nós não sabemos aonde chega, mas nós temos certeza de algumas coisas, um pouco, talvez, o quê? Com mais visão. E é isso que nós precisamos compartilhar. Bem, eu gostaria de agradecer aqui ao Nimes, ao professor Ricardo, por essa oportunidade fantástica. Os cursos que nós estamos criando aqui, sou suspeito para falar, mas estão ficando espetaculares e são cursos que vão evoluir com o tempo. Então, convido todos vocês a participar. Muito obrigado. Quero também aqui agradecer toda a equipe técnica presente, o time da Rizoma, o time também da Universidade Metropolitana de Santos, aqui a assistência técnica da Ana, que já está na nossa universidade há 16 anos à frente de toda a parte dos estúdios, e especialmente a professora Nayara, que coordena todo o ensino à distância, toda a parte de curso de ensino à distância da nossa universidade. Finalizando, no nome da nossa magnífica reitora, Renata Garcia de Siqueira Viegas, o nosso muito obrigado por proporcionar à humanidade grandes conhecimentos e compartilhamentos como nós vamos ter com esses dois professores. Muito obrigado e até a próxima.